Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política. Primeira parte, o valor e a mais-valia. Capítulo 2, o problema do valor qualitativo. 1. Introdução. O primeiro capítulo de O Capital é denominado mercadoria. Já dissemos que mercadoria é tudo que se produz para troca, e não para o uso do produtor. O estudo das mercadorias é, portanto, o estudo das relações econômicas de troca. Marx começa analisando uma produção de mercadoria simples, ou seja, uma sociedade na qual cada produtor é dono de seus próprios meios de produção e satisfaz suas múltiplas necessidades pela troca com outros produtores em situação semelhante. Temos aqui o problema da troca em sua forma mais clara e mais elementar. Partindo da produção de mercadorias simples, Marx seguiu uma tradição da teoria econômica, mas isso não deve obscurecer a diferença aguda que separava sua análise da análise da escola clássica. No caso de Adam Smith, por exemplo, a troca está ligada da forma mais íntima possível ao principal fato tecnológico da vida econômica, ou seja, a divisão do trabalho. Segundo Smith, essa divisão é a base de todo aumento de produtividade. É mesmo a base da economia humana, o que distingue esta da vida dos animais. Mas Smith é incapaz de conceber a divisão do trabalho independentemente da troca. Esta é, de fato, anterior e responsável pela divisão do trabalho. O seguinte trecho resume a teoria de Smith sobre a relação entre a divisão do trabalho e a troca. Abre aspas. Essa divisão do trabalho, de onde derivam tantas vantagens, não é efeito de qualquer sabedoria humana que preveja e pretenda a opulência geral a que dá ensejo. É a necessária, embora muito lenta e gradual, consequência de certa propensão da natureza humana e que não tem em vista uma utilidade tão ampla, a propensão de barganhar, permutar e trocar uma coisa pela outra. Fecha aspas. Essa propensão de barganhar, permutar e trocar é, além do mais, peculiar aos seres humanos. Abre aspas. Ninguém jamais viu um cão fazer a troca justa e deliberada de um osso por outro, com algum outro cão. Fecha aspas. A troca e a divisão do trabalho estão, dessa forma, indissoluvelmente ligadas e constituem os pilares que sustentam a sociedade civilizada. As consequências dessa posição são claras. A produção de mercadorias, enraizada na natureza humana, é a forma universal e inevitável de vida econômica. A ciência econômica é a ciência da produção de mercadorias. Desse ponto de vista, os problemas da economia têm um caráter exclusivamente quantitativo. Começam com o valor de troca, a relação quantitativa básica entre mercadorias, estabelecida através do processo de troca. Voltando agora a Marx, veremos logo de início a diferença de interpretação que distingue sua economia política da formulada por Adam Smith. Marx não nega a existência de uma relação entre a produção de mercadorias e a divisão do trabalho, mas não a considera absolutamente como uma ligação íntima e rápida que Smith quer. A diferença de opiniões se evidencia claramente no trecho seguinte. Abre aspas. Essa divisão do trabalho é uma condição necessária para a produção de mercadorias, mas não se segue daí reciprocamente que a produção de mercadorias seja uma condição necessária para a divisão do trabalho. Nas comunidades nativas primitivas, há uma divisão social do trabalho sem produção de mercadorias. Ou, tomando um exemplo mais próximo, em toda fábrica o trabalho é dividido segundo um sistema, mas essa divisão não é provocada pela troca mútua entre os operários
de sua produção individual. Os produtos só se podem transformar em mercadorias uns em relação aos outros quando oriundos de diferentes gêneros de trabalho, cada gênero realizado independentemente e por conta de diferentes pessoas. Fecha aspas. A divisão do trabalho não perde nada de importância que lhe atribui Smith, mas nega-se enfaticamente que esteja necessariamente ligada à troca. A produção de mercadorias, em outras palavras, não é a forma universal e inevitável de vida econômica. É apenas uma forma possível de vida econômica, conhecida durante muitos séculos e que domina o período moderno, mas que nem por isso deixa de ser uma forma historicamente condicionada que não pode, em nenhum sentido, pretender ser uma manifestação direta da natureza humana. As consequências dessa opinião são notáveis. A produção de mercadorias em si é retirada do reino dos fenômenos naturais e se torna o objeto válido da investigação sócio-histórica. O economista já não pode limitar sua atenção às relações quantitativas provocadas pela produção de mercadorias. Deve também dirigir sua atenção para o caráter das relações sociais que sublinha a forma da mercadoria. Podemos expressar isso dizendo que a tarefa da economia não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. Mais concretamente, no caso do valor de troca, há, como percebeu Adam Smith, a relação quantitativa entre os produtos. Por trás disso, como Marx foi o primeiro a ver, há uma relação específica, historicamente condicionada, entre produtores. Segundo Petrie, podemos chamar a análise da primeira o problema do valor quantitativo e a análise da segunda o problema do valor qualitativo. A grande originalidade da teoria do valor de Marx está no reconhecimento desses dois elementos do problema e na tentativa de tratá-los simultaneamente dentro de uma moldura conceitual única. As mesmas considerações, porém, explicam, em margem não pequena, a grande dificuldade de compreender a teoria, experimentada quase que invariavelmente pelos que se formaram na tradição principal do pensamento econômico. Por esse motivo, parece aconselhável separar a teoria do valor marxista em suas duas partes componentes e examinar uma de cada vez. Consequentemente, neste capítulo, trataremos do problema do valor qualitativo, deixando o problema quantitativo mais conhecido para o próximo capítulo. 2. Valor de uso. Abre aspas. Toda mercadoria tem um aspecto duplo, o do valor de uso e o do valor de troca. Fecha aspas. Escreveu Marx. Nada há de excepcional no fato de possuir uma mercadoria o valor de uso. Tudo que a humanidade consumiu em qualquer época, em qualquer forma de sociedade, possui igualmente um valor de uso. A expressão valor de uso denota certa relação entre o consumidor e o objeto consumido. A economia política, por outro lado, é uma ciência social das relações entre pessoas. Segue-se que, abre aspas, o valor de uso como tal está fora da esfera de investigação da economia política. Fecha aspas. Marx excluiu o valor de uso, ou como é atualmente chamado, a utilidade, do campo de investigação da economia política, sob a alegação de que não representa diretamente uma relação social. Impõe ele a rigorosa condição de que as categorias da economia política devem ser categorias sociais, ou seja, categorias que representem relações entre pessoas. É importante compreender que isso contrasta agudamente com a tradição da moderna teoria econômica. Como já assinalamos, Lionel Robbins diz, e com isso está simplesmente formulando uma prática de todas as escolas não marxistas.
abre aspas, consideramos o sistema econômico como uma série de relações interdependentes, mas conceitualmente distintas entre homens e bens econômicos, fecha aspas. Desse ponto de partida, segue-se naturalmente que o valor de uso ou utilidade ocupa uma posição central entre as categorias da economia. Mas não devemos esquecer, em qualquer comparação da economia marxista com a ortodoxa, que seus respectivos pontos de partida são, quanto a isso, diametralmente opostos. Nem se deve acusar Marx de ter deixado de desenvolver uma teoria do valor subjetivo, pois que ele, consciente e deliberadamente, evitou qualquer tentativa nesse sentido. Isso não quer dizer que o valor de uso não tenha papel a desempenhar na economia. Pelo contrário, tal como a terra, embora não constitua uma categoria econômica em si, é essencial para a produção, de forma que se torna um pré-requisito do consumo. E como Petrie acertadamente observa, o valor de uso não é, em nenhum sentido, excluído por Marx da cadeia causal dos fenômenos econômicos. 3. Valor de troca. Possuindo valor de troca relativo entre si, as mercadorias evidenciam sua característica ímpar. É somente como mercadoria, numa sociedade onde a troca seja um método regular de realizar a finalidade da produção social, que os produtos têm valor de troca. À primeira vista, pode parecer que, ainda menos que no valor de uso, esse valor nada tenha de relação social. O valor de troca parece ser uma relação quantitativa entre coisas, entre as próprias mercadorias. Em que sentido, portanto, pode ser concebido como uma relação social e daí um objeto adequado da investigação do economista? A resposta de Marx a essa pergunta é a chave de sua teoria do valor. A relação quantitativa entre as coisas, a que damos o nome de valor de troca, é na realidade apenas uma forma externa de relação social entre os donos da mercadoria, ou o que vem a ser a mesma coisa numa produção de mercadoria simples, entre os produtores. A relação de troca como tal, a parte qualquer consideração das quantidades envolvidas, é uma expressão do fato de que os produtores individuais, cada qual trabalhando isoladamente, estão, na realidade, trabalhando um para o outro. Seu trabalho, não importa o que sobre isso pensem, tem um caráter social que se reflete pelo ato de troca. Em outras palavras, a troca de mercadorias é uma troca dos produtos do trabalho de agentes individuais. O que encontra expressão na forma de valor de troca é, portanto, o fato de que as mercadorias em questão são produtos do trabalho humano numa sociedade baseada na divisão do trabalho e na qual os produtores agem particularmente e independentemente. Rigorosamente falando, o conceito de valor de troca se aplica, abre aspas, apenas quando as mercadorias existem no plural, fecha aspas, pois expressa uma relação entre mercadorias. Qualquer mercadoria isolada, porém, possui a qualidade social que se manifesta quantitativamente no valor de troca. A mercadoria, enquanto centralizamos nossa atenção nessa qualidade social, é por Marx denominada simplesmente de valor. No fim do capítulo 1 de O Capital, diz ele, abre aspas, quando, no princípio deste capítulo, dissemos, em linguagem comum, que uma mercadoria é tanto valor de uso como valor de troca, estávamos rigorosamente falando errados. A mercadoria é o valor de uso, ou objeto de utilidade e o valor, fecha aspas. Como um valor de uso, a mercadoria é uma característica universal da existência humana, presente a todas as formas de sociedade. Como valor, a mercadoria é característica de uma forma histórica específica da sociedade
que tem duas feições identificadoras principais. Primeiro, a divisão do trabalho e segundo, a produção particular. Em tal ordem e em nenhuma outra, o trabalho dos produtores resulta em mercadorias, ou, deixando de lado o aspecto universal de mercadorias, utilidade em valores. É essencial compreender que essa análise das características sociais da produção de mercadorias, e não um preconceito arbitrário ou um princípio ético, é que levou Marx a identificar o trabalho como a substância do valor. Examinemos mais de perto esse aspecto. 4. Trabalho e valor. A exigência de que todas as categorias econômicas representem relações sociais levou Marx diretamente ao trabalho como valor oculto no valor de troca. Abre aspas, somente uma propriedade da mercadoria nos permite supor que ela seja portadora e expressão de relações sociais. E essa propriedade é o produto do trabalho, pois como tal, não a consideramos do ponto de vista do consumo, mas do ponto de vista da produção, uma atividade humana materializada, fecha aspas. Como disse Petrie. Em que sentido, então, estamos usando o conceito de trabalho? O trabalho tem também dois aspectos, um correspondente ao valor de uso e outro ao valor da mercadoria que ele produz. A mercadoria como um valor de uso corresponde ao trabalho como trabalho útil. Abre aspas. O paletó tem um valor de uso que satisfaz a uma necessidade particular. Sua existência é resultado de uma determinada sorte de atividade produtiva, cuja natureza é determinada pela sua finalidade, modo de produção, de operação, objeto, meios e resultados. O trabalho, cuja utilidade é assim representada pelo valor de uso de seu produto, o que se manifesta tornando seu produto um valor de uso, chamamos de trabalho útil. Fecha aspas. Assim, a costura cria o paletó, a fiação cria o fio, a tecelagem cria o pano, a carpintaria cria a mesa, etc. São todas variedades diferentes de trabalho útil. Mas seria incorreto supor que o trabalho útil seja a única fonte de valor de uso. A natureza coopera tanto ativa como passivamente no processo de produzir valor de uso. Abre aspas, como diz William Perry, o trabalho é seu pai e a terra sua mãe. Fecha aspas. Se, agora, abstrairmos o valor de uso da mercadoria, ela existe simplesmente como valor. Procedendo de forma semelhante e abstraindo o caráter útil do trabalho, o que nos resta então? Abre aspas, a atividade produtiva, se afastarmos de vista sua forma especial, ou seja, o caráter útil do trabalho, passa a ser apenas a aplicação da capacidade humana de trabalho. A costura e a tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente diferentes, representam cada qual um emprego produtivo de cérebro, nervos e músculos humanos, e nesse sentido, de trabalho humano. É certo que essa capacidade de trabalho, que permanece a mesma sob todas as suas modificações, deve ter atingido certa fase de desenvolvimento antes que se possa expandir numa multiplicidade de modos. Mas o valor da mercadoria representa o trabalho humano abstratamente, o emprego de trabalho humano em geral. Fecha aspas. Assim, o que o valor de uso é para o valor, no caso da mercadoria, o trabalho útil é para o trabalho abstrato, no caso da atividade produtiva. Quando Marx disse que o trabalho é a substância do valor, quer sempre dizer, portanto, trabalho considerado como trabalho abstrato. Podemos resumir a relação qualitativa do valor e trabalho com a seguinte exposição. Abre aspas. De um lado, todo trabalho é,
fisiologicamente falando, o emprego de capacidade humana de trabalho e em seu caráter de trabalho humano abstrato idêntico, cria e forma os valores das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é um emprego de capacidade humana de trabalho numa forma especial e com uma finalidade definida, e nisso, nesse caráter de trabalho concreto útil, produz valores de uso. Fecha aspas. 5. Trabalho abstrato. O trabalho abstrato, representado no valor das mercadorias, é um conceito que ocupa importante lugar no pensamento de Marx. Devemos admitir, porém, que não se trata de um conceito de fácil compreensão, e por isso parece-nos prudente examinar mais detalhadamente o assunto. É conveniente afastar desde logo qualquer mal-entendido de caráter puramente verbal. Para muitos, a expressão trabalho abstrato sugere algo um tanto misterioso, talvez não pouco metafísico e irreal. Como deve ter ficado claro na última sessão, porém, Marx não pretendia nada de semelhante. O trabalho abstrato só é abstrato no sentido perfeitamente direto de que todas as características especiais que distinguem uma forma de trabalho da outra são ignoradas. O trabalho abstrato, em suma, é, como a própria utilização da expressão por Marx atesta claramente, equivale a, abre aspas, trabalho em geral, fecha aspas. Trata-se daquilo que é comum a toda a atividade humana produtiva. Marx não se julgava o primeiro a introduzir a ideia do trabalho em geral na economia política. Falando, por exemplo, de Benjamin Franklin, a quem considerava como, abre aspas, um dos primeiros economistas depois de Wilhelm Pett, que viu através da natureza do valor, fecha aspas, tinha ainda o seguinte a dizer, abre aspas, Franklin ignora que calculando o valor de tudo no trabalho faz abstração de qualquer diferença nos gêneros de trabalho trocados, e assim reduz todos a um trabalho humano igual. Mas, embora ignorando isso, mesmo assim ele o diz. Fala primeiro de um trabalho, em seguida de outro trabalho, e finalmente de trabalho, sem qualquer qualificação, como a substância do valor de tudo. Fecha aspas. A respeito de outra coisa, assinala que, abre aspas, foi um progresso tremendo de Adam Smith pôr de lado todas as limitações que marcam a atividade produtora de riqueza e defini-la como trabalho em geral, nem industrial, nem comercial, nem agrícola, mas todos ao mesmo tempo, fecha aspas. Ricardo, como Marx bem sabia, adotou o mesmo ponto de vista e o seguiu com maior coerência do que Smith. Disso, como em muitos outros casos, Marx partiu de uma ideia básica da escola clássica, deu-lhe expressão precisa e explícita, desenvolveu-a e a utilizou na análise das relações sociais com seu modo original e penetrante. É importante compreender que a redução de todo o trabalho a um denominador comum, de forma que unidades do trabalho possam ser comparadas e substituídas entre si, acrescentadas e subtraídas, e, finalmente, totalizadas na forma de um agregado social, não é uma abstração arbitrária, ditada de alguma forma pelo capricho do pesquisador. É antes, como acertadamente observa Lukács, uma abstração, abre aspas, que pertence à essência do capitalismo, fecha aspas. Examinemos esse aspecto mais detalhadamente. A sociedade capitalista se caracteriza por uma margem de mobilidade de trabalho muito maior do que predominava em qualquer forma anterior de sociedade. Não só os trabalhadores trocam de empregos com relativa frequência, como também a corrente de novos trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho passa rapidamente de ocupações descendentes para ocupações ascendentes. Como disse Marx, abre aspas, vemos imediatamente que, em nossa sociedade capitalista,
Uma determinada porção do trabalho humano é, segundo a oscilação da procura, fornecida na forma de costura em determinada época, na forma de tecelagem em outra. Essa modificação possivelmente não ocorre sem atrito, mas de qualquer forma tem de ocorrer. Fecha aspas. Nessas circunstâncias, os vários gêneros específicos de trabalho em existência em qualquer momento e as quantidades relativas de cada um deles tornam-se questões de importância secundária em qualquer visão do sistema econômico. Muito mais significativo é o volume total de força de trabalho social e seu nível geral de desenvolvimento. Deles depende a potencialidade produtiva da sociedade. Manifesta-se na produção de bens de consumo ou implementos de guerra. É uma conclusão que encontra aceitação universal no mundo moderno, sendo oriunda de fatos tão comuns da experiência que ninguém pensaria em negá-los. É importante observar, porém, que ao chegar a tal conclusão, somos obrigados a fazer abstração das diferenças entre formas específicas de trabalho, abstração inevitavelmente implícita na noção mesma de uma força de trabalho total à disposição da sociedade. Temos a inclinação de esquecer ou passar por cima disso apenas porque as diferenças são praticamente de importância secundária. No curso de uma discussão metodológica, Marx acentua esse ponto nos seguintes termos, abre aspas, essa abstração do trabalho é apenas o resultado de uma reunião concreta de diferentes gêneros de trabalho. A indiferença para com o gênero de trabalho corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos facilmente passam de um gênero de trabalho para outro, o que torna sem importância para eles qual a forma particular de trabalho que lhes pode caber. O trabalho torna-se, então, não só categoricamente, mas realmente um meio de criar riqueza em geral, ao invés de crescer juntamente com o indivíduo para uma finalidade específica. Esse estado de coisas teve seu desenvolvimento máximo na mais moderna das sociedades burguesas, os Estados Unidos. Somente ali a abstração da categoria trabalho, trabalho em geral, trabalho sans phrase, o ponto de partida da moderna economia política torna-se realizada na prática. Fecha aspas. Crítica da economia política. Resumindo, podemos dizer que a redução de todo o trabalho ao trabalho abstrato nos permite ver claramente, por trás das formas especiais que ele pode assumir em determinado tempo, uma força de trabalho social que é capaz de transcender de um uso para outro, de acordo com a necessidade social e da qual depende, em última análise, a capacidade produtiva de riqueza da sociedade. A adoção desse ponto de vista, além do mais, é condicionada pela natureza mesma da produção capitalista, que provoca um grau de mobilidade do trabalho jamais atingido em anteriores formas da sociedade. 6. Relação entre quantitativo e qualitativo na teoria do valor. Estamos agora em condições de ver precisamente o que está implícito na tese de que o trabalho abstrato é a substância do valor. A mercadoria parece, à primeira vista, ser apenas um artigo útil produzido por um trabalhador especial, trabalhando particularmente e isolado do resto da sociedade. Isso é correto até certo ponto, mas as investigações revelam que a mercadoria em questão tem em comum com todas as outras mercadorias, isto é, são todas valores. O fato de absorver parte da força total disponível da sociedade, isto é, são todas trabalho abstrato materializado. É essa característica, que pressupõe um valor de uso e se manifesta no valor de troca, que faz da mercadoria o ponto de partida e a categoria central da economia política do período moderno. Chegamos a essas conclusões através de uma análise puramente qualitativa, e pode parecer que elas tenham pouca relação
com problema quantitativo. Isso, porém, não ocorre. A verdade é que a significação básica, bem como as principais tarefas da teoria do valor quantitativo, são determinadas pela análise qualitativa. Indicaremos aqui apenas as razões disso, deixando o tratamento mais detalhado do assunto para o próximo capítulo. Do ponto de vista formal, parece que a teoria do valor quantitativo se ocupa apenas com a descoberta das leis que regulam as proporções relativas em que as mercadorias se permutam entre si. Na verdade, é assim que a teoria ortodoxa considera o assunto, simplesmente como uma questão de valor de troca. Mas para Marx, como já sabemos, o valor de troca é apenas, abre aspas, a forma fenomenal, fecha aspas, por trás da qual se oculta o próprio valor. Surge, portanto, a pergunta: qual, além da mera determinação das razões de troca, é o problema do valor quantitativo? A análise apresentada acima proporciona a resposta. O fato de que uma mercadoria seja um valor significa que é o trabalho materializado, abstrato, ou, em outras palavras, que absorveu parte da atividade total produtora de riqueza da sociedade. Se refletirmos que o trabalho abstrato pode ser medido em termos de unidade de tempo, o significado do valor como uma categoria quantitativa, distinta do valor de troca, se torna aparente. Como disse Marx, abre aspas, a grandeza do valor expressa a ligação que existe entre um certo artigo e a porção do tempo de trabalho total da sociedade necessário à sua produção. Fecha aspas. Citação do volume 1 do Capital. A principal tarefa da teoria do valor quantitativo nasce dessa definição do valor como uma grandeza. É nada mais nem menos que a investigação das leis que governam a distribuição da força de trabalho entre as diferentes esferas da produção numa sociedade de produtores de mercadorias. A forma pela qual Marx realizou essa tarefa será examinada no capítulo seguinte. Antes de voltarmos a outras consequências da análise qualitativa de Marx, é conveniente observar que os dois conceitos, trabalho socialmente necessário e trabalho simples, que têm estado na linha de frente de quase todos os ataques à economia de Marx, pertencem ambos ao aspecto quantitativo da teoria do valor e, portanto, serão examinados subsequentemente. Que os críticos de Marx tenham concentrado sua atenção nesse aspecto da teoria e apenas unilateralmente não é acidental. Sua atitude para com o problema do valor despertou neles a preocupação para com as razões da troca e a indiferença pelo caráter das relações sociais ocultas sob sua superfície. Daí as extensas críticas sobre o trabalho socialmente necessário, mas nenhuma palavra sobre o trabalho abstrato. 7. O caráter de fetiche das mercadorias. Nossa análise das mercadorias nos levou a ver no valor de troca uma relação entre produtos, dentro de um sistema definido de divisão do trabalho e no trabalho particular do indivíduo, uma parte componente da força de trabalho total da sociedade. Em outras palavras, fomos além da superfície das formas de organização social para descobrir a substância das relações sociais. O fato de que isso tenha sido possível, entretanto, não constitui indicação de que as formas sejam sem importância. Pelo contrário, são da maior importância. A realidade é percebida em termos de forma. Quando, como ocorre nesse caso, há uma brecha entre a forma e a substância, que só pode ser ultrapassada pela análise crítica, a compreensão nos prega peças estranhas. O erro e a fantasia são prontamente aceitos como um bom senso evidente e chegam a constituir a base de supostas explicações científicas. A incapacidade de compreender e a falsa consciência se infiltram em maior ou menor proporção na estrutura do pensamento. Esse princípio se aplica com força peculiar às
mercadorias e a sua produção. O pensamento a que essa forma de organização social dá origem, frequentemente, tem apenas uma relação remota e deformada com as verdadeiras relações sociais que são a sua essência. Em sua doutrina do fetichismo das mercadorias, Marx foi o primeiro a perceber que esse fato e a compreender sua importância decisiva para a ideologia do período moderno. Na produção de mercadorias, a relação básica entre os homens, abre aspas, assume a seus olhos a forma fantástica de uma relação entre coisas, fecha aspas. Essa transferência das relações sociais para as coisas é o centro e a essência da doutrina do fetichismo de Marx. Abre aspas. Nas regiões nevoentas do mundo religioso, as produções do cérebro humano parecem seres independentes dotados de vida e entram em relações entre si e com a raça humana. O mesmo ocorre no mundo das mercadorias com os produtos da ação, produtos da mão humana. A isso chamo de fetichismo, que se liga aos produtos do trabalho, tão logo sejam produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção destas. Esse caráter fetíchico da mercadoria tem sua origem no caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Em geral, os artigos de utilidade só se tornam mercadorias porque são produtos de indivíduos isolados ou grupos de indivíduos que realizam seu trabalho independentemente. A soma total do trabalho de todos esses indivíduos forma o trabalho total da sociedade. Como os produtores não entram em contato uns com os outros, o caráter social específico do trabalho de cada um deles não se mostra senão no ato de troca. Em outras palavras, o trabalho do indivíduo só se afirma como parte do trabalho da sociedade através das relações que o ato de troca estabelece diretamente entre os produtos e indiretamente por meio deles entre os produtores. Para estes últimos, portanto, as relações sociais entre o trabalho dos indivíduos particulares surgem como são, isto é, não como relações sociais diretas de pessoas em seu trabalho, mas como relações materiais de pessoas e relações sociais de coisas. Fecha aspas. Em períodos anteriores da história, quando as relações de produção tinham caráter pessoal direto, essa transferência das relações sociais para as coisas era evidentemente impossível. Mesmo nas fases primitivas da produção de mercadorias, abre aspas, essa mistificação é muito simples, fecha aspas, e, portanto, facilmente perceptível. Na verdade, somente quando a produção de mercadoria se torna altamente desenvolvida e generalizada a ponto de dominar a vida da sociedade, o fenômeno da reificação das relações sociais adquire importância decisiva. Isso ocorre em condições de capitalismo relativamente avançadas, como as surgidas na Europa Ocidental durante os séculos 17 e 18. Nesse caso, a impessoalização das relações de produção é levada ao auge de desenvolvimento. O produtor individual só trata com os outros homens através do mercado, onde preços e quantidades vendidas constituem as realidades substanciais e os seres humanos meramente seus instrumentos. Abre aspas, essas quantidades variam continuamente, independentemente da vontade, previsão ou ação dos produtos. Para eles, seu próprio movimento social toma a forma do movimento das coisas que governam os produtores, ao invés de serem por eles governadas. Fecha aspas. Trata-se, na realidade, de, abre aspas, uma fase da sociedade na qual o processo de produção
passou a dominar o homem ao invés de ser por ele controlado, fecha aspas, e no qual, portanto, o verdadeiro caráter das relações entre os próprios produtores é deformado e obscurecido. Quando o mundo das mercadorias atingiu, por assim dizer, sua independência e sujeitou os produtores às suas oscilações, estes passaram a encará-lo mais ou menos como encaram o resto do mundo externo ao qual se tem de adaptar o mundo da própria natureza. A ordem social existente se torna, na feliz expressão de Lukács, abre aspas, uma segunda natureza, fecha aspas, desligada e oposta a seus membros. As consequências disso na estrutura do pensamento são extensas e profundas. Teremos de nos contentar aqui com algumas sugestões que podem servir para ilustrar as possibilidades de interpretação crítica que a doutrina do fetichismo criou. A aplicação das ideias e métodos da ciência natural à sociedade é uma das características mais notáveis do período capitalista. Embora o desenvolvimento das ciências naturais fosse certamente responsável, em parte, as raízes profundas do fenômeno devem ser procuradas na nova atitude para com a sociedade, provocada pelo florescimento da produção de mercadorias. No campo da economia política, os resultados da transição são mais claramente observados nas doutrinas do século XVIII, dos fisiocratas na França e da escola clássica na Inglaterra. A loi naturelle dos fisiocratas, a mão invisível de Adam Smith, sua fé comum na prudência do laissez-faire como política econômica, tudo isso atesta uma crença profunda no caráter impessoal e automático da ordem econômica. A tendência contra a ação social consciente nos assuntos econômicos, que se acentuou no século XVIII, continuou como aspecto destacado da ideologia capitalista até muito recentemente. Suas raízes específicas nas características da produção de mercadorias, bem como sua ligação com as doutrinas irmãs da lei natural e do automatismo social, são brilhantemente esclarecidas pela teoria do fetichismo de Marx. A reificação das relações sociais exerceu uma profunda influência no pensamento econômico tradicional, pelo menos sob dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, as categorias da economia capitalista, valor, renda, salários, lucros, juros, etc., foram tratadas como categorias inevitáveis da vida econômica em geral. Sistemas econômicos anteriores passaram a ser considerados como versões imperfeitas ou embrionárias do capitalismo moderno e julgados por esse padrão. Pouca atenção é necessária para se verificar que esse procedimento deixa passar despercebidas diferenças significativas entre as formas sociais, estimula uma taxonomia não histórica e estéril e leva a julgamentos errôneos e por vezes ridículos. Assim, os economistas têm denunciado habitualmente as proibições medievais da usura como irracionais e mal orientadas, porque, no capitalismo moderno, o juro tem um papel importante na regulamentação do mecanismo produtivo. Ou, tomando outro exemplo, vemos Keynes valorizar a construção de pirâmides no Egito Antigo e de catedrais na Europa medieval, em termos adequados aos programas de obras públicas da Inglaterra do século XX. Não se pode negar, é certo, que alguns aspectos são comuns a todas as formas de economia social, mas reuni-los num conjunto único de categorias e, portanto, ignorar suas diferenças específicas é, num sentido muito real, a negação da história. O fato de que os economistas modernos tenham adotado frequentemente esse curso
é a melhor prova de sua subordinação ao fetichismo inerente à produção de mercadorias. Em segundo lugar, a atribuição de uma capacidade independente às coisas é mais clara na divisão tradicional ou dos fatores de produção em terra, trabalho e capital, cada qual considerado como produzindo uma renda para seus donos. Nesse caso, como diz Marx, abre aspas, temos uma completa mistificação do modo capitalista de produção, a transformação das condições sociais em coisas e reunião indiscriminada das condições materiais da produção com suas formas históricas e sociais. É um mundo encantado, deformado, às avessas, no qual Monsieur Le Capital e Madame La Terre realizam proezas de duendes como personagens sociais e ao mesmo tempo como simples coisas. Fecha aspas. É certo que na teoria ricardiana do valor e distribuição, a expressão máxima da economia política clássica, a base de uma interpretação racional das relações produtivas capitalistas, foi lançada. Mas o próprio Ricardo jamais se pôde elevar acima de uma perspectiva estreitamente limitada, e seus adeptos, alarmados pelo caminho que lhes era aberto, rapidamente se retiraram para o mundo de ilusão, do qual ele lhes havia proporcionado o recurso para sair. A partir de então, somente os críticos da ordem social existentes, como Marx, se encarregaram de tomar o pensamento onde Ricardo o deixara, expondo as verdadeiras relações sociais subjacentes às formas de produção de mercadorias. O pouco contato que os pós-ricardianos se permitiram com as relações sociais foi prontamente desfeito pelo aparecimento da teoria do valor subjetivo no terço final do século XIX. Parou na página 67.